Na nossa aula ao vivo, na quinta-feira, tivemos alguns problemas com os slides e por isso eu decidi regravar a aula para que vocês compreendessem o assunto melhor, sem nenhuma interrupção ou problema técnico. Bom, como podem ver, o assunto é sobre tabela periódica e as suas propriedades. Eu e Daniel dividimos em duas partes. Eu darei a tabela periódica agora e na próxima semana, Daniel continuará o assunto falando sobre as suas propriedades. Então vamos começar. A tabela periódica atual, vocês já devem ter visto em uma prova, na escola ou até pesquisando na internet, e ela tem este formato. Uma coisa muito importante que desde já eu destaco a vocês é sobre esses dois quadrados. Vocês podem perceber que eles não têm nenhum número ou nenhum símbolo representando eles. Por quê? Porque eles funcionam como pastas. Pastas, sim, dentro deles estão contidos outros elementos químicos que não cabem na tabela em si, por isso são colocados abaixo da tabela. Mas, Bianca, como é que é organizada essa tabela e por que ficou dessa forma? Vamos entender agora. A tabela periódica é organizada através da ordem crescente do número atômico, então vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, né? Uma ordem crescente de número atômico. E as posições dos elementos químicos é de acordo com a distribuição eletrônica deles. Vamos relembrar aqui o que é número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons em um átomo. Então, por exemplo, nós temos o carbono. Esse carbono, ele tem o número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons no seu átomo. E um detalhe importante, todo elemento químico que está contido na tabela periódica é neutro. Todos os números atômicos que estão ali são de elementos neutros. Então, se eu tenho o número atômico 6 e esse elemento é neutro, então ele também tem 6 elétrons. E esses 6 elétrons na distribuição eletrônica do carbono ficaria desta forma. Eles ficam distribuídos em duas camadas. E nós vamos entender agora o porquê essas camadas são importantes na organização da tabela periódica. A tabela periódica ela é formada por períodos. O que seriam esses períodos? São fileiras que estão na horizontal, e são 7. Essas fileiras indicam quantas camadas ou quantos níveis de energia os elétrons dos elementos ou os elétrons dos átomos ocupam no átomo. Esses elétrons ocupados nessas camadas, eles têm essa representação na tabela, em períodos. Então, cada período representa uma camada ocupada por esses elétrons. Nós podemos ver aí o hidrogênio, que tem o número atômico 1. Esse hidrogênio que tem número atômico 1, por ele ser um elemento neutro, ele tem um elétron. Se ele tem um elétron, ele ocupa apenas uma camada no átomo. Então, o hidrogênio estará no primeiro período, por conta desta uma camada. Se a gente for pensar no carbono e ver essa distribuição eletrônica do carbono nas camadas, nesses níveis de energia, podemos ver que o carbono ocupa duas camadas, ou seja, ele estará no segundo período da tabela periódica. Uma coisa também muito importante para vocês não esquecerem, vamos lembrar sempre daquelas duas pastas. Por quê? Porque elas também são a continuação do sexto período e a continuação do sétimo período. Então, principalmente se em algum exercício ou alguma prova perguntar sobre os elementos químicos dessa fileira lilás ou dessa fileira vermelha, eu vejo lilás. Tem gente que vai dizer que é azul, mas eu vejo lilás. Dessas duas fileiras, elas são o sexto e o sétimo período, respectivamente. Então, não podemos esquecer isso. Mas, além dos períodos, nós também temos os grupos ou famílias. Esses grupos ou famílias são as colunas que ficam na vertical, diferente dos períodos que ficam na horizontal, e são 18 colunas. Cada coluna dessa representa uma família. Família 1A, grupo 1A, grupo 1, família 1A, grupo 2A. Por que eu estou falando grupo, família? Porque vocês podem chamar de um ou de outro, tanto faz. Mas só esses dois nomes, grupos ou famílias.
Então, temos aqui, vocês podem perceber que esses que estão abaixo, né, que tem uma altura mais baixa, eles têm a letra B. E os que têm uma altura mais alta, né, que estão acima, eles têm a letra A. Nós vamos falar de uma coluna diferenciada, que é essa última coluna, que é a família 18 ou grupo 0. Grupo 0, alguns devem estar estranhando, porque já viram, em vez de 0, o 8A embaixo. Então, a tabela periódica ela foi atualizada. Então, vocês podem encontrar as tabelas mais antigas como 8A e as tabelas mais atuais como 0. E essas famílias ou grupos têm nomes especiais. Mas por que têm nomes especiais e por que elas são família? Elas são famílias porque os elementos químicos que compõem cada coluna contêm características, propriedades semelhantes. Então, se eu pegar uma coluna da tabela periódica, ela é uma família porque aquela coluna, os seus elementos químicos têm características, têm propriedades semelhantes, parecidas. E os nomes especiais são metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios. Os halogênios é a coluna que contém o cloro. E temos os gases nobres. Pronto. Agora, a representação dessas colunas são assim. Os metais alcalinos, 1A, como vimos, os metais alcalinos terrosos, família 2, grupo 2A, como eu disse, vocês podem chamar de grupo ou família, e assim sucessivamente. Vocês vão perceber que há os metais de transição, que eu não havia falado, os latanídeos e os actinídeos. Os metais de transição não é o nome exatamente de uma família ou um grupo, mas é uma classe de classificação para a tabela periódica. E vamos falar dessas classes daqui a pouco. Os latanídeos e os actinídeos, eles também são metais de transição, mas eles contêm algumas propriedades mais específicas que acabam os diferenciando um pouco dos outros metais de transição. E agora vamos falar dessas classes de classificação que também podemos organizar a tabela periódica. Além disso, né, não vamos esquecer do hidrogênio, por quê? Vocês perceberam que na coluna dos metais alcalinos, na família dos metais alcalinos, um quadradinho está com a cor diferente. Esse quadradinho, ele é o elemento químico do hidrogênio. E por que ele está com a cor diferente de todas as outras famílias, de todos os outros grupos, principalmente dos metais alcalinos? Porque o hidrogênio ele não pertence à família dos metais alcalinos e também não pertence a nenhuma outra família ou nenhum outro grupo, porque ele tem características diferentes de todos os outros. Então, ele fica mesmo diferente de toda a tabela. Agora voltamos a falar, né, das classificações que eu disse, das classes. Como eu falei dos metais, vamos começar a falar dos metais. Os metais, eles têm como característica, né, os seus elementos que são metais têm como característica ser bons condutores de calor, de energia elétrica. Eles conduzem energia elétrica e essa energia elétrica, essa condutividade elétrica diminui com o aumento da temperatura. Eles também têm como característica serem maleáveis e dúcteis. O que seria maleáveis? Eles podem ser transformados ou deformados. Se você pegar um anel de prata, você pode derreter e transformar em uma corrente. Você pode pegar uma corrente de ouro, derreter e transformar em um dente. Então, eles são maleáveis. E são dúcteis que você pode transformar ele em fios, em tubos, vamos dizer assim. Eles também têm como característica serem sólidos na temperatura ambiente, mas com exceção do mercúrio. O mercúrio você vai encontrar na temperatura ambiente, ele é líquido. Então é importante lembrar nas provas, quando citar o mercúrio como metal e falar das suas propriedades, lembrar que ele na temperatura ambiente é líquido. Eles geralmente possuem menos de 4 elétrons na camada de valência. Ou seja, eles vão ter 1, 2, até 3 elétrons na camada de valência. O que seria a camada de valência? É a última camada do átomo.
Então, toda a última camada do átomo nós chamamos de camada de valência. Então, por eles conterem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, eles têm a tendência de perder elétrons, de doar elétrons. Eles são muito caridosos. E essa ação de perder elétrons se chama oxidação. Porém, nós vamos falar de oxidação mais para frente. Mas fiquem na cabeça que os metais têm a tendência de perder elétrons. Mas quando um elemento neutro, que contém o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, perde elétrons, o que ele se transforma? Ele se transforma em um íon. E como ele está com mais carga positiva, ele está com mais prótons do que elétrons agora, ele se torna um íon positivo, que nós chamamos de cátions. Nós também temos os semimetais. Os semimetais, eles hoje em dia não são mais tão vistos assim como semimetais. Como assim, Bianca? Os elementos que são semimetais, hoje em dia, muitas tabelas não colocam eles como semimetais, mas sim como ametais ou metais. Por quê? Porque eles têm características tanto de metais quanto de ametais. Então, você pode pegar um elemento químico e dizer que ele é ametal, né? Pegar um elemento químico que é semimetal e dizer que ele é metal de acordo com algumas propriedades. Ou pegar um elemento químico e dizer que ele é metal de acordo com algumas propriedades. E quais propriedades seriam essas? Os semimetais, eles têm uma condutividade elétrica pequena, mas que, quanto aumenta a temperatura, também aumenta essa condutividade elétrica. Eles são sólidos na temperatura ambiente. E os elementos que são semimetais, que são considerados semimetais, são o boro, o sílico, o germânio, o arsênio, o antimônio e o telúrio. Então, vocês podem ver esses 6 elementos sendo classificados como ametais ou como metais. Segundo a classificação atual da tabela periódica, essa classe, como eu falei, ela não é tão usada, porque você pode caracterizar esses elementos como ametais ou metais. Então, vocês podem ver eles de 3 formas, né? Algumas tabelas dizendo que eles são semimetais e algumas tabelas dizendo que eles são metais ou ametais, de acordo com as propriedades químicas deles. E nós também temos os ametais, como eu havia falado no slide anterior. Esses ametais vocês podem chamar também de não metais. Por quê? Porque o A dos metais ele tem um sentido de não. Então, tanto faz vocês dizerem ametais ou não metais, é o mesmo sentido. E quais são as características deles? Eles não são maleáveis nem dúcteis, ou seja, você não pode pegar eles, derreter e transformar em outra coisa. Não pode transformar ele em fios, em tubos. Eles não têm essa característica. Eles têm como característica também receber elétrons, que é diferente dos metais, que os metais têm a tendência de perder elétrons. No caso dos metais, eles recebem. Os elementos que são ametais, eles não conduzem corrente elétrica ao calor, ou seja, eles são isolantes, o que também os diferencia dos metais. No caso dos metais, eles conduzem energia elétrica e calor. Os ametais, não. Os ametais, eles apresentam 4 ou mais elementos na última camada. Vocês podem perceber que os metais só é 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, não é? Portanto, os ametais, eles têm 4, 5, 6, 7 ou 8 elétrons na sua camada de valência. E por isso eles tendem a receber elétron, que nós chamamos de redução, que também nós vamos falar sobre redução um pouco mais para frente, mas desde já não esqueçam isso, que os ametais eles tendem a receber elétrons. E como eu disse, né? Se eu tenho um elemento neutro e ele tem o mesmo número de elétrons, mesmo número de prótons e está recebendo mais elétrons agora, então ele se torna um íon e se torna um íon negativo, porque ele tem mais carga negativa do que carga positiva no átomo. E um íon negativo nós chamamos de ânions. Porém, dentro da classe de ametais, nós separamos um grupo específico de elementos por ter umas propriedades mais específicas. E esse grupo é os gases nobres. Essa classe é os gases nobres. Os gases nobres, eles são os únicos da tabela periódica que possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio.
O hélio possui 2 elétrons na camada de valência. Mesmo assim, todos os elementos que estão classificados como gases nobres são estáveis. Ele tem uma estabilidade. E nós vamos aprender sobre essa estabilidade na aula de ligações químicas, que nós vamos falar da regra do octeto. Mas desde já gravem essas características. Então vamos ver aqui como está distribuído essas classes na tabela. Nós temos aqui os metais de rosa, os ametais de verde, os semimetais de amarelo e os gases nobres de azul. É importante lembrar que os semimetais, vocês podem encontrar eles como ametais ou podem encontrar eles como metais na tabela, principalmente as tabelas mais atuais. Vamos falar um pouco agora sobre elementos representativos. É um meio também de classificar os elementos na tabela periódica. Nós podemos chamar de elementos representativos aqueles elementos que vão do grupo 1 ao 2 e do grupo 13 ao 18. Então, todos aqueles grupos que nós vimos que contém a letra A, né, no nome do seu grupo, do nome da sua família, eles são elementos representativos. Apenas o grupo 18, que a gente pode ver que o seu primeiro elemento químico, o hélio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele acaba se diferenciando dos outros elementos químicos, mas mesmo assim eles contêm propriedades parecidas. Então, se você for ver nos elementos representativos, nas suas colunas, os 2 primeiros elementos, eles vão ser como se fosse um modelo dos outros elementos químicos em questão de propriedades. Como eu falei, com exceção do grupo 18, que o hélio ele acaba se diferenciando um pouco por conter os 2 elétrons na camada de valência, mas mesmo assim as propriedades são semelhantes. Esses átomos, que são elementos representativos, eles constituem a maior parte das substâncias que nos rodeiam. Ou seja, se você pegar uma água, nessa água vai conter oxigênio. O oxigênio, ele pertence à classe dos elementos representativos. O nosso próprio ar, né, que respiramos, contém oxigênio. Se a gente pegar água sanitária, vamos ver que contém cloro. O cloro ele é um elemento representativo e assim por diante. Até o nosso próprio algumas substâncias que nós usamos no dia a dia contêm esses elementos representativos, tanto em comida, como em material de higiene, como em coisas mesmo palpáveis. Vocês podem encontrar esses elementos representativos. Também temos os elementos de transição, né? Essa palavra transição não é muito estranha para vocês, porque vimos nos slides anteriores. Os elementos de transição são os elementos que vão do grupo 3 ao grupo 12. Então, podemos ver que os elementos de transição são aqueles que contêm a letra B no nome das suas famílias ou colunas. E esses elementos de transição, eles estão entre o grupo de 1 a 2 e entre o grupo de 13 a 18. Eles ficam ali no meio, né? Os que contêm a letra B no nome dos seus grupos ou famílias, que são os elementos de transição. Eles ficam ali no meio termo na tabela. E esses elementos, eles contêm as 2 linhas separadas. Você lembra aquelas duas linhas que desde o início eu estou enfatizando para não esquecer delas, porque elas estão contidas dentro dos outros 2 quadradinhos na tabela. Então, não podemos esquecer que essas 2 fileiras que nós já vimos, que são os latanídeos e o actinídeos, eles também são chamados de elementos de transição interna. Então, aqueles elementos que estão acima, né, contidos na tabela, normalmente, eles são os elementos de transição externa. E essas 2 fileiras que a gente sabe que são diferentes são os elementos de transição interna. Vamos ver agora uma imagem que representa melhor. Estão vendo como eles são representados? O grupo de 1 a 2 elementos representativos, grupos de 13 ao 18 elementos representativos,
e os gases nobres sempre se destacando ali no grupo 18, mas lembrando que o grupo 18 também são elementos representativos. Os elementos de transição interna, vocês estão vendo aí embaixo, e os elementos de transição externa são esses que estão de verde. Mas eu falei tanto de propriedades, né, características. Agora vamos saber um pouquinho dessas propriedades. O que seriam essas propriedades aperiódicas? São propriedades que variam de acordo com o número atômico, né, de acordo com o aumento do número atômico, mas que elas não obedecem a posição na tabela. Nós percebemos que até aqui nos slides, todas as imagens, elas têm todas as classes e características que eu falei, eles sempre se comportam de uma forma que ficam organizados na tabela em questão de posição, né? Mas essas propriedades aperiódicas, elas não têm ligação com as posições dos elementos na tabela periódica. Elas têm mais características relacionadas aos seus números atômicos. Então, temos a massa atômica, que é diferente do número atômico. O número atômico é igual à quantidade de prótons em um átomo. E a massa atômica é uma forma de medir o peso do átomo. Então, massa atômica é quando se fala do peso do átomo. Número atômico é quando se fala da sua quantidade de prótons. E essa massa atômica, como é que ela funciona na tabela, né? Como essa propriedade funciona? Ela aumenta de acordo com o número atômico. Então, se eu tenho um elemento que tem número atômico 18 e tem um elemento que tem número atômico 1, eu já sei que esse elemento que tem número atômico 18, ele vai ter uma massa atômica maior do que esse elemento que tem número atômico 1. Então, de acordo com o aumento do número atômico, a massa atômica aumenta, o peso do átomo aumenta. E também temos como propriedade aperiódicas o calor específico. O que é o calor específico? O calor específico não é a mesma coisa que temperatura e não é a mesma coisa com quentura, né? Com quente em si. O calor específico, ele é definido quando temos uma quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma substância sofra um aumento ou uma diminuição de temperatura de 1 grau. Ou seja, vai ser uma energia, o calor específico é a quantidade de energia que eu uso para aumentar ou diminuir 1 grau de 1 grama de substância. Então, eu tenho 1 grama de substância, é a quantidade de energia que é colocado ou retirado dela para que ela aumente ou diminua um grau da sua temperatura. E como é que funciona esse calor específico na tabela periódica? Esse calor específico vai diminuindo à medida que o número atômico aumenta. Então, quanto maior o número atômico do átomo, menor será o calor específico dele. Então, vocês podem perceber que essas duas propriedades não têm a ver com a posição do átomo, mas sim com a posição do elemento químico na tabela, mas sim com o seu número atômico. Então, por isso que são propriedades aperiódicas. E assim eu termino a primeira parte, né, do nosso assunto, as propriedades periódicas. Daniel que irá falar na próxima aula. E espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, podem chamar eu e Daniel no privado, que nós estaremos disponíveis para ajudar vocês. Então, até a próxima. Bons estudos!